pessoal, tudo bem? Vamos então retomando as nossas gravações acerca do marco do direito civil, falando especificamente, sobre a parte geral, lembrando que estamos dentro do direito da personalidade, onde já ventilamos com vocês algumas noções relacionadas ao corpo vivo, artigo 13 do Código Civil, já pontuamos algumas noções relacionadas ao corpo morto, artigo 14 do Código Civil, trouxemos ainda lições correspondentes aí ao livre consentimento informado, autonomia do paciente, artigo 15 do Código Civil, e no bloco passado entramos nos direitos ao nome, lembrando-se que esses direitos estão cunhados, talhados dentro dos artigos 16 a 19. Duas ponderações eu acabei não trazendo, mas é porque elas decorrem de uma mera leitura do que está cunhado, talhado nos artigos 17 e 18, que até mesmo são algumas noções que qualquer indivíduo possa ter, Então, por exemplo, sem autorização da pessoa, obviamente, não é possível a utilização do nome em propaganda comercial. Então, se a pessoa não autoriza, não tem como você utilizar o nome daquela pessoa, Ou, de igual maneira, o nome da pessoa não pode ser empregado em publicação que a exponha a desprezo público. Essas noções são noções gerais do direito, ou seja, até a própria Lindbe, ela trabalha com essas noções gerais do direito, princípios gerais, mas que se encontram aí expressos, cunhados nos artigos 17 e 18. De qualquer maneira, faço a leitura de todos os dispositivos, depois das aulas, principalmente para que a aula fique sempre o mais completa possível. De qualquer maneira, vamos então ao infinito além, vamos para o próximo bloco, próximo tópico. Prof, são quantos tópicos? Quero falar com vocês de 6 classificações, porque 6 a gente sabe que é mágico, 6, 2 vezes 3, então 2 vezes Pai, Filho e Espírito Santo, 2 vezes Horus, 2 vezes então Zeus, Hades e Poseidon. De qualquer maneira, já trouxemos com vocês 4 dessas classificações, vamos para a quinta. A quinta subclassificação diz respeito aí aos direitos à imagem. Direitos da imagem, previstos, cunhados e talhados dentro do artigo 20. O artigo 20 ele traz 3 situações já excepcionais de plano. Ele fala assim, salvo em caso de autorização, salvo por demais se necessário a administração pública aqui no seu sentido maior, a administração com A maiúsculo, então a gente está falando dentro do direito administrativo propriamente dito, da estrutura, ou seja, dos sujeitos que a integram, e também, por demais, com relação à manutenção da ordem pública, salvo essas 3 situações excepcionais, a divulgação de eventuais escritos, utilização de imagem de uma pessoa, por isso que a gente fala do direito à imagem, pode ser proibido, principalmente se atingir a sua honra, a sua boa fama, a sua respeitabilidade, tá? Enfim, isso está no artigo 20, então salvo essas 3 situações excepcionais, que não seria possível, não admitiria a proibição do nome. Em outras palavras, se a pessoa mesmo autorizou a sua imagem, a autorização da sua imagem, exemplo, Fazenda, exemplo, Big Brother, lembrando que esses direitos da personalidade podem, na verdade, ser disponíveis, de maneira aí relativa, desde que por prazo determinado e situação específica. Isso a gente falou dentro das características desses direitos da personalidade, Se necessária a administração da justiça. Por que necessária a administração da justiça? Porque dentro do direito administrativo, quando a gente fala do regime jurídico administrativo, uma das pedras de toque, Celso Antônio Bandeira de Mello, é justamente o princípio da supremacia do interesse público em relação ao interesse primário. Lembrando que interesse público que a gente fala aqui é interesse público primário, interesse público dos cidadãos. Então, interesse público prevalecendo em relação ao interesse privado. E até mesmo para a manutenção da ordem pública. Por isso, são situações que excepcionam o emprego do direito à imagem. Mas, em regra, esse direito à imagem ele pode ser proibido. O que é importante trazer para vocês? Seguinte, o direito à imagem, gente, ele deve ser valorado numa questão tridimensional. E por que é tridimensional, prof? Tridimensional, a gente sabe, porque é holístico, porque é Pai, Filho e Espírito Santo e os 2 Erisiódos, Ou seja, passado, presente e futuro, crime, fato típico e culpável, tributo, imposto, taxa e contribuição, que loucura, Show de bola. Então, hoje, quando a gente fala em direito à imagem, essa direito à imagem é uma análise tridimensional. Ela deve ser valorada, em primeiro detalhe, quando a gente fala de uma imagem retrato. O que é imagem retrato, gente? Imagem retrato são as características físicas da pessoa. Então, características físicas da pessoa compõem o direito à imagem. Características físicas, estamos falando, então, em outras palavras, daquelas idiosincrasias que acabam sendo bastante exploradas muitas vezes por cartonistas, ou seja, características que acabam sendo exploradas aí por aquelas pessoas que fazem muitas vezes até aqueles retratos artísticos. Então, a gente está falando aqui da imagem retrato. Número 2, o direito à imagem, ele também, na verdade, ele é composto pela chamada imagem atributo.
O que é imagem e atributo? Gente, imagem e atributo são algumas características de natureza imaterial. Algumas características, muitas vezes, relacionadas à própria pessoa, né? Alguns valores dela. Exemplo, generosidade. Generosidade é um valor fofo, um valor terno, um valor meigo, né? Em outras palavras, em outros dizeres. Então, no caso, imagem, né, que a gente pode falar imagem e atributo, compõe o direito à imagem. E a terceira dimensão seria justamente imagem e voz. Imagem e voz, sim, muitas vezes a gente consegue, né, obviamente, identificar determinado indivíduo, determinada pessoa, pelas características da emissão da sua voz, né? A gente pode dar, por exemplo, Lombardi, a gente pode dar, por exemplo, Sombra, né, do Ratinho, a gente pode falar, por exemplo, também Cid Moreira, da Globo, né? Então, temos algumas vozes que são vozes muito marcantes. Essas vozes muito marcantes, quando você escuta elas, você consegue identificar, né, justamente quem são as pessoas que estão trazendo a emissão dessa voz. Então, em outras palavras, o direito à imagem é composto por uma valoração tridimensional. Uma valoração que abarca imagem-retrato, uma valoração que abarca imagem-atributo e uma valoração que abarca imagem e voz, né? De qualquer maneira, temos duas observações aqui. Quais são as observações? São as seguintes. Primeira observação, né? É possível, gente, violar o direito à imagem sem violar a honra e sem exploração comercial. Sério? Sério, né? Então, muitas vezes eu posso divulgar uma imagem que não necessariamente vai vilipendiar, vai ofender a honra. E eu posso divulgar uma imagem de maneira indevida, que muitas vezes também não vai, na verdade, prejudicar, por exemplo, uma questão comercial, um vínculo comercial daquela pessoa com determinada marca, né? Enfim, com determinada exploração dela, né? Da própria imagem. Eu posso vilipendiar, posso lesar aquela imagem dela, então, de maneira estanque, de maneira que a gente pode falar não comunicada, não ligada, né, à honra ou à exploração comercial. Segunda observação, que é uma observação bastante relevante, uma observação bastante pertinente, é que se houver, na verdade, uma exploração comercial da imagem, então eu pego a imagem de alguém, né, e utilizo justamente com uma finalidade econômica, né? Eu tenho uma empresa, lembrando 966 do Código Civil, que fala empresário é aquele que profissionalmente exerce atividade econômica organizada para a produção e circulação de bens e serviços, né? Tudo bem, tudo tranquilo. Então eu tenho uma empresa e eu utilizo a imagem de uma celebridade justamente para ventilar, divulgar a minha empresa. Nessas situações a gente pode falar que o prejuízo à imagem, né, daquele indivíduo é um prejuízo presumido. E isso, inclusive, é uma súmula, que é a súmula 403 do STJ. Então o STJ, né, ele já traz, obviamente, essa valoração, falando, olha, se for exploração para finalidade comercial, prejuízo presumido vai ser responsabilizado. Então a gente já trabalha isso numa questão de responsabilidade civil, né? A gente já pode trabalhar nisso, obviamente, numa questão de danos morais. Show de bola, sem grandes entraves, sem grandes dificuldades. Com base nisso, então, terminamos com vocês nossa quinta classificação, que diz respeito justamente, né, esses direitos à imagem. Prof, mas você disse que vai falar sobre 6 elementos. 6 elementos, mas o último é muito breve, o último é muito rápido, né? O último elemento é justamente o direito à vida privada, né? Direito à vida privada. Só um detalhe, antes da gente passar o direito à vida privada. Quando eu falo de direito à imagem, nós temos uma proteção constitucional à imagem, tá? Proteção essa que pode ser extraída do artigo 5º, inciso 5, artigo 5º, inciso 10 e artigo 5º, inciso 18 da nossa Constituição. Então, a nossa Bíblia Política, a nossa Constituição, ela também traz essa proteção, né? Obviamente, aí a imagem. De qualquer maneira, vamos para o sexto item, um sexto item bem breve, que é o direito à vida privada. O que é importante dizer? Vai estar escrito lá no artigo 21, né? A vida privada da pessoa natural, da pessoa física, do ente de existência visível, ela é inviolável, né? Lembrando-se sempre que a vida privada é tudo aquilo que é do interesse, né, do seu titular e de mais ninguém. A gente pode falar que essa vida privada ela pode ser, na verdade, dividida em duas acepções. Essa vida privada, então, ela pode ser, na verdade, fatiada em 2 círculos. Alguns trabalham com a ideia dos círculos concêntricos de Bentham, né? Mas a gente pode trabalhar ela com 2 segmentos. Vida privada, né? O que nós temos dela? Nós temos dentro dela o segredo e temos dentro dessa vida privada a intimidade. Qual que é a diferença de segredo e intimidade? Gente, segredo são informações do titular, né? São informações essas que podem ser divididas com terceiros, né? Em nome, muitas vezes, do interesse público, mas são, enfim, informações pertencentes a ele, né? Exemplo, sigilo do dado bancário. Dado bancário está em segredo, né? Tudo bem, tudo tranquilo. E a outra, né, outra informação diz respeito à intimidade.
A intimidade pertence ao titular, mais ninguém, só o titular. Então, intimidade titular, segredo, sim, pode em determinadas situações, né, esse segredo ser quebrado. Principalmente em relação ao interesse público. Intimidade só do titular. Então, o que é exemplo de intimidade? Opção religiosa. O que é exemplo de intimidade? Opção sexual, né? E tudo mais. Dito isso, podemos então falar que nós terminamos o estudo do direito da personalidade relacionado aí às pessoas físicas, às pessoas naturais, aos entes de existência visível. No próximo bloco, nós vamos daí sim adentrar, né, nas pessoas jurídicas, também conhecidas como pessoas, né, morais, pessoas, no caso, místicas, terminologia que eu gosto, porque eu lembro sempre de Walter Mercado, Ligue Já, né, anos 90, e também entes de existência abstrata, pessoas fictas e tudo mais. Dito isso, então, deixo para vocês, desde já, um forte abraço e sempre, sempre excelentes estudos. Até mais, gente. Tchau, tchau.